Olá, meus queridos e amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com você? É com muita alegria que nós estamos chegando para mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical. E é com muita alegria que eu quero compartilhar com você a nossa lição de número 12 da revista lançada pela CPAD, onde nós estudaremos mais uma temática para o nosso crescimento espiritual, tá bom? Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve, aperta o sininho de notificações para que você possa estar sempre sendo notificado assim que a gente postar uma nova aula, um vídeo, uma pregação, tá bom? Então se inscreva aqui no canal, aperta o sininho de notificações e acompanha sempre semanalmente aqui a nossa pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Então, queridos, nós iremos aqui para a nossa aula de hoje. Eu quero convidar você agora a estar com a sua Bíblia na mão, pegue a sua lição também. Nós vamos estudar a lição de número 12, com o tema O Banquete de Ester, Denúncia e Livramento. Então, nós queremos ministrar essa palavra aos irmãos, essa aula aos irmãos, e eu quero convidar você a manter a sua Bíblia aberta, ou pegue a sua lição, pegue a papel, pegue a caneta. É muito importante que você esteja aí preparados, né, e com os materiais nas mãos, para assim fazer as devidas observações, as devidas anotações da nossa aula de hoje, tá bom? Queridos irmãos, vamos então aqui avançando com a nossa aula de hoje. O tema é o banquete de Ester, denúncia e livramento. E nós temos aqui como texto áureo o texto de Provérbios, capítulo 21, versículo 1, que diz assim a palavra de Deus: Como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. A tudo quanto quer o inclina. Esse texto de Provérbios mostra que Deus é soberano sobre tudo, irmãos. Deus é soberano sobre tudo, absolutamente tudo. Não há nada neste universo que não esteja debaixo do controle e do domínio de Deus. E quando o Provérbios diz, como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor, mostra que Deus tem esse controle de tudo. Deus faz o rei se inclinar para onde o Senhor deseja. É verdade que isso não elimina a vontade pessoal e o desejo pessoal da pessoa, mas veja que isso em nenhum momento frustra o coração de Deus, ou frustra a mente de Deus, ou os planos de Deus, compreende? A nossa verdade prática diz: devemos reconhecer as autoridades humanas, mas não podemos atribuir-lhes um poder acima do que elas têm a um Deus no céu. O texto da verdade prática nos mostra que, e claro, Romanos 13 é muito claro em nos mostrar, que nós devemos nos submeter, obedecer e respeitar as autoridades, irmãos. Isso é fato incontestável. A Bíblia é, então, um livro que incentiva o respeito às autoridades. Inclusive, eu gostaria de pontuar isso aqui porque muitas vezes, irmãos, muitas vezes a igreja, o cristianismo é tido por opositores como alguém insubmisso, que não respeita a autoridade, que não respeita as leis. Você vê isso acontecer ao longo da história bíblica. Por exemplo, por que Sadraque, Mesaque e Abednego foi lançado lá na fornalha de fogo? Porque era tido como alguém desobediente a uma ordem do rei. Você tem, por exemplo, por que Daniel foi lançado na cova dos leões? Porque os seus acusadores também apontaram que ele não cumpria um decreto, não cumpria uma lei. E se a gente for olhar ao longo da história, há muitas. O próprio Jesus foi crucificado como alguém que não respeitava as autoridades, nem mesmo a Deus, blasfemou contra Deus. Então veja, é importante dizer que a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, incentiva, orienta e é inclusive mandamento de Deus que nós respeitemos as autoridades. Você não encontra na Bíblia nenhum incentivo ao desrespeito às autoridades. Então, por isso que o autor coloca aqui: devemos reconhecer as autoridades humanas. Por quê? Elas são constituídas por Deus, irmãos. Elas são constituídas por Deus. Então, devemos sim respeitar as autoridades humanas. Agora o autor ele faz uma ponderação aqui muito importante, mas não podemos atribuir-lhes
um poder acima daquilo que elas têm. Não podemos achar que elas são soberanas, que elas têm a última palavra em tudo, de que jamais devemos questioná-la, ou que jamais devemos, inclusive, de maneira legal, representar contra ela. Não é isso que a Bíblia fala. E devemos entender então que Deus, obviamente, é o Deus que está nos céus e que governa sobre todos. Inclusive, a Bíblia diz que Deus é quem estabelece reis e é quem remove reis. E aqui vale uma aplicação importante. Inclusive, você, professor, não deixe de pontuar isso. Nós temos presenciado ultimamente, devido aos debates acalorados entre políticos, entre direita e esquerda, entre centro, as pessoas terminam desrespeitando as autoridades. Você pode questioná-la, você pode representar contra ela, mas é importante, irmãos, que isso seja tratado de uma forma respeitosa. Não pode jamais ser por agressão verbal, não pode jamais ser, inclusive, por agressões físicas. É preciso nós tratarmos destes assuntos, dessas coisas, de uma forma legal, de uma forma educada, de uma forma respeitosa, para que não venhamos descumprir uma ordem tão clara na Bíblia, onde diz que nós devemos respeitar as autoridades, porque todas as autoridades são constituídas por Deus. Então veja como é importante você saber isso. Nós temos aí pessoas que estão dando palavrão contra as autoridades, né, dizendo palavrão contra as autoridades, mandando as autoridades para a lata do lixo e xingando e aquela coisa toda, desrespeitando totalmente aquela autoridade. Isso não é bíblico, não é saudável, não é respeitoso e vai contra a palavra de Deus. É importante nós agirmos com respeito. Agir com respeito à autoridade não significa aceitar os seus abusos, não significa aceitar os seus. é, Quando eles vão para além do que a lei diz. Igual na casa do Senhor. Os pastores, irmãos, são autoridades constituídas por Deus para pastorear o rebanho. Da mesma forma, nós jamais devemos agir com desrespeito ou com agressividade, seja verbal ou física, para com os nossos líderes. Devemos respeitá-los. Isso não nos exime de questioná-lo, não nos exime de, por vezes, até ponderar sobre algumas colocações, sobre algumas atitudes de conduta, seja ética, seja moral, ou seja até mesmo através dos seus discursos ou de suas pregações. Compreende? Mas é importante você ter em mente que, acima de qualquer coisa, há um Deus no céu que governa sobre tudo. É Ele quem estabelece reis e é Ele quem remove reis, diz então a palavra de Deus. Queridos irmãos, vamos para a nossa leitura bíblica em classe, que está no livro de Esther, capítulo de número 7, versículo de número 1 até o verso de número 10. Eu quero convidá-los para agora abrir a sua Bíblia e assim vamos ler esta porção da palavra de Deus. É importante que você leia porque a nossa lição de hoje ela está exatamente baseada nesta passagem bíblica. E nós queremos discorrer, fazendo a leitura e discorrer, explicando também alguns pontos relacionados a esse texto, tá bom? Então, queridos, olha o que diz o texto de Esther, capítulo 7, versículo 1 ao versículo de número 10. Vindo, pois, o rei com Amã para beber com a rainha Esther, disse também o rei a Esther, no segundo dia, no banquete do vinho. Esse era o nome do banquete, né? Banquete do vinho. Daqui a pouco a gente fala um pouquinho sobre isso. Qual é a tua petição, rainha Esther? Perguntou o rei. E se dará? E qual é o teu requerimento? Até metade do reino se fará. Então respondeu a rainha Esther e disse: Se, ó rei, achei graças aos teus olhos, e se bem parecer ao rei, dá-se-me a minha vida como a minha petição, e o meu povo como o meu requerimento. Porque estamos vendidos, eu e meu povo, para nos destruírem, matarem e lançarem a perder. Se ainda por servos ou por servas nos vendessem, calar-me-ia, ainda que o opressor não recompensaria a perda do rei. Então falou o rei
Assuero disse à rainha Ester: quem é esse? E onde está esse cujo coração o instigou a fazer assim? Verso de número 6. E disse Ester: o homem, o opressor e o inimigo é este mau Amã. Então Amã se perturbou perante o rei e a rainha. E o rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho para o jardim do palácio. E Amã se pôs em pé para rogar a rainha Ester pela sua vida, porque viu que já o mal lhe era determinado pelo rei. Tornando, pois, o rei do jardim do palácio, a casa do banquete, do vinho, Amã tinha caído prostrado sobre o leito em que estava Ester. Então disse o rei: porventura queria ele também forçar a rainha perante mim nesta casa? Saindo essa palavra da boca do rei, cobriram Amã o rosto. Cobriram a Amã o rosto. Então disse Arbana, um dos eunucos que serviam diante do rei: Eis que também a força de, eis que também a forca de 50 côvados de altura que Amã fizera para Mardoqueu, que falara bem do rei, está junto à sua casa, está junto à casa de Amã. Então disse o rei: enforcai-o nela. E enforcaram, pois, Amã na forca que ele tinha preparado para Mardoqueu. Então o furor do rei se aplacou. Que texto, não é, irmãos? É a partir desse texto que nós iremos então trazer aqui a nossa reflexão, trazer aqui a nossa palavra de hoje, trazer aqui então a nossa aula, tá bom? Então mantenha a sua Bíblia aberta, a gente vai comentar, tá certo? Ponto a ponto. Antes disso, a gente vai ver qual é o objetivo da nossa lição. Nós temos 3 objetivos na nossa lição. 3 objetivos. Primeiro, descrever o banquete preparado por Ester e a denúncia proferida por ela. Segundo, remontar o contexto que desdobra a fúria do rei contra a injustiça. E, por fim, refletir a respeito do grande livramento providenciado por Deus. Então, nós iremos trabalhar esses três pontos, que são os 3 objetivos da nossa lição de hoje, tá bom? Então, queridos, lembrando aos irmãos que na lição anterior nós falamos sobre o convite de Ester para o banquete, tanto de Amã como do rei. A Ester não diz nada, então Amã saiu dali muito pomposo, muito feliz, muito alegre, se achando a última bolacha do pacote. Afinal de contas, o rei o honrou muito, tinha dado a ele muita autoridade, ele era o segundo homem em todo o império. E agora a rainha Ester estava preparando o banquete, o convidou para o banquete e já tinha agendado um novo convite para o dia seguinte. Então ele saiu dali muito feliz. Mas quando ele passa na porta, que ele vê Mardoqueu, ele fica irado com a presença de Mardoqueu, vai para casa e trama uma morte para Mardoqueu, porque ele disse: olha, de nada me vale todas as honrarias que eu tenho enquanto eu não ver Mardoqueu destruído. Então ele volta para casa e ali recebe conselhos da esposa para preparar ali algo mal para Mardoqueu. Ele prepara de fato uma forca, mas ele não prepara uma forca qualquer. Eu acho que aquilo durou quase a noite inteira, ele preparando essa forca. E enquanto ele está fazendo isso, o rei está em insônia, o rei não consegue dormir. E lá no palácio o rei pede para ler o livro das crônicas, e é lida exatamente a parte onde Mardoqueu havia entregado 2 homens que tramavam a morte do rei. Então o rei pergunta: o que foi feito em relação a Mardoqueu? O que foi feito para abençoar a vida deste homem que salvou a vida do rei? E então nada havia sido feito. E aí, do outro lado, está Amã preparando uma forca, e eu disse para você nada comum, porque ele prepara uma forca de 50 côvados. Isso significa dizer que ele está preparando uma forca de 22 metros de altura, quase 23 metros de altura. Provavelmente ele queria fazer ali um espetáculo para todos assistirem
a horrenda, a horrível, a trágica morte de Mardoqueu. Então esse foi o plano dele. Ele pensou, de manhã cedinho eu apareço lá, fico no pátio do templo, o rei me chama e eu peço a cabeça de Mardoqueu. Só que quando ele chega na porta, no pátio, e o rei o manda chamar, antes que ele apresentasse qualquer coisa para o rei já faz uma pergunta para ele. Pergunta, Amã, o que é que eu posso fazer para um homem que eu desejo honrar? Amã pensou, quem no reino o rei deseja honrar mais do que a mim? Não há ninguém neste reino mais digno de honra, de mais glória do que a mim. Irmãos, se ele fosse um pouquinho sensato, ele já deveria ter percebido que ele já tinha recebido honras demais, honras demais. Mas ele ainda achou que o rei poderia dar mais honra para ele. Não viu ninguém mais a quem um rei pudesse honrar. Então ele disse, olha rei, o senhor pega a coroa real, o cavalo real, as vestes reais e pega um homem mais importante do teu reino. Quem era mais importante do reino, irmãos? E saia pelas praças da cidade, gritando em alto e bom som, assim se faz ao homem cuja honra o rei deseja honrar. Eita glória! Quando ele termina de dizer isso, o rei diz, pois bem, pega tudo quanto disseste, não omitas nenhuma das coisas. Pega então Mardoqueu e faz com ele. E você vai guiar pelas ruas da cidade, gritando, assim se faz ao homem cuja honra o rei se agrada. Irmãos, foi-se o chão de Amã. Na mesma hora ele percebeu que as coisas já estavam dando errada para ele. E então ele vestiu Amã, eu imagino a cara, né? Amã vestiu Mardoqueu e seguiu pela ruas da cidade, cumpriu aquilo que ele havia sugerido ao rei. E aí, na sequência, ele volta para casa irado, volta para casa chorando, amargurado, abatido, porque foi uma grande humilhação. E ele volta então para casa e a esposa dele já diz: olha, se este é quem hoje foste humilhado, é um judeu, já mostra que você não vai conseguir vencer este povo. Este já é o começo de uma grande derrota. Mas, antes que qualquer coisa mais acontecesse, alguém bate na porta dizendo: Amã, o banquete da rainha já está preparado e nós viemos buscar você para participar do banquete. E aí começa a nossa lição de hoje. O segundo banquete, o banquete e a denúncia de Esther. Na lição de hoje, a gente vai estudar exatamente isso. Primeiro, a gente percebe a instabilidade de Amã, irmãos. Amã ele estava realmente muito instável, e principalmente pelo fato que ocorreu. A instabilidade dele se vê exatamente porque não deu tempo nele chorar a tristeza e a vergonha que ele passou e já teve que ir para o banquete. Imagine que ele não estava em clima para festa. Imagine que ele não estava em clima para banquete. Mas ele tinha que ir. Era o convite da rainha. Era também na presença do rei. Então ele não tinha opção. Ele estava instável, estava abatido, estava provavelmente muito angustiado, muito aflito com o que houve, muito irado também com o que aconteceu, mas teve que enxugar as lágrimas às pressas, trocar de roupa e participar do banquete com a rainha Esté e com o rei Assuero. E não imaginava ele que uma surpresa ainda maior viria sobre ele. E ali eles vão participar do banquete do vinho. Eu sei que o banquete do vinho preparado por Esther pode soar para muitos, como pode Esther, uma judia, preparando um banquete com vinho. E aí a gente surge aí os questionamentos com relação ao vinho, que há muitos questionamentos, debates. O cristão pode, não pode tomar o vinho que os judeus tomavam, era um conteúdo alcoólico, não era, existia o vinho e a bebida forte, e aí começa as explicações concernentes a esta temática. Mas o que é que nós podemos, tendo em vista que a gente não vai se estender aqui sobre isto, mas o que é que nós podemos compreender com respeito ao vinho na Bíblia? Ligeiramente, só para a gente ter aqui uma noção, primeiro, irmãos, a gente percebe que o vinho, ele na Bíblia é sempre atrelado a grandes problemas. Sempre atrelados a grandes problemas. Você percebe que o banquete que Esther preparou
e convidou a sua era, também chamado banquete do vinho. E por que eu estou dizendo que o vinho sempre trouxe muitos problemas? Se você olhar, por exemplo, quando Noé ele passou o período do dilúvio, plantou uma vinha, tomou, irmãos, o vinho fermentado, tomou ali o vinho, e enfim, a Noé terminou provocando um escândalo dentro da família e um problema muito grande vai ser surgido ali, exatamente porque ele fica embriagado, consequentemente nu, o seu filho, ao invés de cobri-lo, acha graça naquilo e, enfim, termina ali em grandes dificuldades. Nós temos também várias passagens bíblicas mostrando também a tragédia que pode provocar o vinho. A falta de sobriedade pode provocar diversas reações na pessoa. Então a Bíblia ela sempre caminha mais em incentivar que o homem esteja sóbrio, que o homem esteja consciente, livre de qualquer influência do teor alcoólico e ele não possa responder por si mesmo, responder de uma forma mais saudável, que ele responderia caso estivesse sóbrio. Então nós vemos que no Antigo Testamento, irmãos, é enfático os terríveis males provocados pelo vinho. E havia também uma proibição, o autor faz questão de colocar aqui, Levítico capítulo de número 10, verso de número 8 e verso de número 11, o qual inclusive eu gostaria de compartilhar também com os irmãos. Provérbios, Levítico capítulo 10, versículo 8 e o versículo de número 9, nos mostra o seguinte: Então falou o Senhor a Arão, dizendo: vinho ou bebida forte. Veja que aqui há uma distinção: vinho ou bebida forte. A palavra vinho que aparece aqui é a palavra hebraica, yah, yah, ou a palavra hebraica, perdão, irmãos, corrigindo, a palavra hebraica ain. Então, nós temos aqui a palavra ain, que é a palavra para vinho. Mas esse vinho também pode ser aí também o vinho fermentado. E nós temos também a palavra bebida forte, que é então a palavra shakar, ou shekar. Essa palavra ela traz a ideia realmente de uma bebida intoxicante, ou seja, uma bebida com alto teor alcoólico. Então, basicamente, a diferença entre o vinho e a bebida forte, ambos eram vinho, né, tinham o teor alcoólico, mas uma era muito fermentada e a outra tinha pouca fermentação ou até nenhuma fermentação. Era o suco da uva tomado literalmente sem qualquer fermentação. E aqui nós temos: tu e os teus filhos não bebereis quando entrardes na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isto entre as vossas gerações. Ok? Aqui você percebe nesse texto que o autor cita de Lucas, de Levítico 10, verso 8 a verso 11, aqui nós percebemos que a proibição do vinho era, então, uma exigência do Senhor para os sacerdotes e era um imperativo, então, para Arão e seus filhos, para que eles pudessem cumprir as suas obrigações no templo em perfeito juízo. Então, veja, o ministério deles era um ministério, então, de vida e morte. Eles não podiam entrar para oferecer sacrifícios ou estar no serviço do Senhor embriagado. Então, você percebe aqui que não havia lugar para embriaguez, porque isso poderia profanar as coisas santas. Inclusive, eles poderiam sofrer a pena capital, caso estivesse exercendo o seu ministério de forma embriagada. Então, veja, a embriaguez era uma vergonha e era proibida por qualquer pessoa que fizesse parte da aliança. Você percebe isso, como por exemplo o próprio texto de Provérbios 21, Provérbios 20, versículo 1, diz que o vinho ele é escarnecedor. Veja, aqui usa só a palavra vinho. Ele é escarnecedor. E diz que a bebida forte ela é alvoroçadora, ou seja, de qualquer forma é prejudicial. E diz que todo aquele que por ele é vencido, não é sábio. Então veja, irmãos, que o vinho sempre foi um problema para a vida do povo de Deus ou para a vida de qualquer ser humano em especial. Então o vinho, ele
pelo que diz aqui o texto, o vinho estava prontamente ali disponível ao sacerdote, porque havia ofertas, por exemplo, as ofertas de libação, que também acompanhavam, né, o vinho, mas, embora o vinho estivesse ali diante do sacerdote no templo, a recomendação bíblica, a recomendação de Deus é que eles não bebam do vinho. É possível entender pelo texto que o sacerdote pudesse consumir bebida alcoólica, pudesse beber o vinho fermentado, caso não estivesse de plantão no templo. Isso aqui fica subentendido sim aqui no texto, mas veja que não é saudável, não é uma recomendação bíblica, porque o vinho, irmãos, traz consequências e pode trazer problemas altamente, situações altamente perigosas para a vida do sacerdote, ok? Então, queridos, no Novo Testamento, quando a gente vai para o Novo Testamento, a gente percebe que a Bíblia ela é repetidamente, nos adverte repetidamente contra a embriaguez, ao comportamento licencioso que poderia inclusive manchar o testemunho do cristão. Então, Efésios capítulo 5, versículo 18 diz: Não vos embriagueis com vinho, que é a contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo 7 a versículo 8, Paulo também nos mostra a necessidade de nós sermos sóbrios. Então, veja, estamos sóbrios e não sob o efeito de qualquer que seja a bebida. Então, podemos ampliar aqui esse princípio, inclusive através da demonstração de Paulo, também em 1 Tessalonicenses 5, versículo 22, que nós devemos nos abster de toda forma de mal. E você vê que o vinho, irmãos, a bebida alcoólica é você se aproximar do mal, porque muitos males são provocados a partir, então, do uso do vinho. Então, veja que é correto nós nos abstermos, nos afastarmos de toda a aparência do mal. Nós precisamos nos entregar, irmãos, completamente ao serviço do reino de Deus, recusando-se, então, ser escravos de comportamentos viciantes que nos incapacitam espiritualmente de exercer o nosso ministério. Inclusive, o próprio Paulo, ele vai nos falar lá em Tito capítulo 2, versículo 12, educando-nos que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. É necessário a vida do cristão, do obreiro, ser uma vida sensata, justa e piedosa, livre das paixões mundanas, livre das impiedades. Então, a vida sóbria e disciplinadas, irmãos, é o que nós temos como padrão requeridos por todos os cristãos na perspectiva da igreja, na perspectiva do novo. Quando eu falo da igreja, eu falo na perspectiva da igreja primitiva e também na perspectiva que nos é mostrada no Novo Testamento. Ok? Então é importante que nós nos afastemos, nos abstemos da prática do vinho. Amém? Aí nós temos também qual é a tua petição. O rei, irmãos, queria que Esther dissesse qual era a petição dela. E é aí que Esther abre o jogo. E então Esther vai. Inclusive o rei estava muito ansioso. Provavelmente uma das causas pelas quais ele não conseguiu dormir na noite anterior é exatamente por causa da ansiedade de saber o que de fato Esther queria contar para ele, ou queria pedir a ele. Então veja que quando começa o jantar, a primeira coisa que o rei faz é perguntar qual é a tua petição e qual é o teu requerimento. Então você vê que Esther vai agora revelar, vai dizer para ele, a essa altura, né, o coração da rainha Esther provavelmente já estava ali acelerado, e ela estava ali bem diante tanto do rei como do seu algoz, como do seu inimigo, e ali ela faz a petição ao rei. Esther revelou, inclusive com sua petição, ser uma mulher muito decidida, ser uma mulher muito corajosa, muito audaciosa, e ela vai então declarar para o rei, e você vê aqui nos versículos de número 3 a 6, né, você vê exatamente o rei pedindo que ela conte, e ela agora no verso 13 assim: Então respondeu a rainha Esther e disse: Se, ó rei, achei graça aos teus olhos, e se bem parecer ao rei, dê-se-me-á minha vida como a minha petição, e o meu povo como o meu requerimento. Porque estamos vendidos, eu e meu povo, para nos destruírem, matarem e lançarem a perder. Se ainda por servos e por servas nos vendesse, calar-me-ia, ainda que o opressor não recompensaria a perda do rei. Então falou o rei Assuero e disse a rainha Esther: Quem é esse? E onde está o coração
E onde está esse cujo coração instigou a fazer assim? E disse Esther, o homem, olha a coragem de Esther, irmãos, no banquete, cara a cara com Amã, cara a cara com o rei. O homem, o opressor e o inimigo é este mau Amã. Então Amã se perturbou perante o rei e a rainha. Meus irmãos, que atitude corajosa, viu, desta mulher. Que atitude corajosa. Ela foi muito pontual em apontar ali o seu arqui-inimigo diante do rei. O que na mesma hora, irmãos, o rei se levanta dali já irado com esta declaração de Esther e principalmente por causa da atitude de Amã. Então veja que ele se levanta dali irado, vai até o pátio, né? Vai dizer aqui o versículo 7, o rei no seu furor se levantou do banquete do vinho para o jardim do palácio. E Amã se pôs em pé para rogar a rainha Esté pela sua vida, porque viu que já o mal lhe era determinado pelo rei. Então você vê que ele ficou extremamente aflito, angustiado, mas o rei estava irado, irmãos. Ele sabia que o mal viria sobre ele, sem dúvida, por causa dessa atitude de querer matar todos os judeus. O mal que ele queria fazer contra os judeus, tornou-se para si mesmo. Veja como Deus trabalha, irmãos. Deus é poderoso para reverter situações que muitas vezes para nós é pura perda. Deus transforma em ganho, em vitória para a glória do seu nome. O segundo ponto fala exatamente sobre a fúria do rei contra a injustiça. O rei ficou muito indignado. A rainha Esté foi muito clara em dizer, olha, se a gente tivesse sido vendido como escravo, eu ficaria calada. Ainda que isso não viria ter lucro para o rei, porque com certeza esse mau Amã aí devoraria todos os recursos dos escravos vendidos. Mas ele quer a nossa morte. Não apenas de alguém que fez mal ao rei ou a ele, mas ele quer a morte de todos os judeus. Então, irmãos, a revelação do plano de Amã diante do rei deixou ele exatamente muito aflito, muito angustiado. O rei perguntou quem foi que fez isso. E aí a reação do rei, irmãos, não poderia ser outra. Ele ficou muito irado com a atitude de Amã. Com certeza Amã já ficou convicto de que viria uma punição pesada contra ele. E por isso você vê então a aflição, a angústia de Amã, inclusive de se lançar aos pés da rainha, ou se lançarem sobre a rainha, clamando a ela que o livrasse, que intercedesse por ele perante o rei, pela sua vida. E você vê então essa atitude provocando ainda mais ira por parte do rei. Então veja, o nosso segundo ponto fala sobre a fúria do rei contra a injustiça. Quando Esté detalhou o plano de Amã para destruir todo o povo judeu, veja que o rei, Esté fez ver ao rei o absurdo do plano que visava o extermínio de toda a raça, nada comparável a uma venda de escravos. Era algo muito terrível, irmãos. E aí o rei pergunta quem fez isso? E quando Esté corajosamente aponta o homem que fez isso, né? Quando ela vai dizer, então, o homem que fez isto é Amã, o mau Amã. Olha aí, irmãos, ela coloca diz bem na bucha, não é? Quem era Amã, sem temer, sem medo, sem qualquer receio, ela coloca isso diante do rei, apontando aí para o seu inimigo que estava ali tentando, planejando, já estava com data marcada, o dia da vingança estava marcado para destruir os judeus. E aí, às vezes, irmãos, a gente percebe aqui, né, o nosso autor coloca assim, ó, todavia não se pode presumir que um rei, qualquer governante, saiba em detalhes, né, porque quando o rei pergunta quem fez isto, demonstra que o rei não tinha conhecimento do que estava acontecendo. Ou provavelmente o rei não imaginasse que seria a morte dos judeus e que a sua esposa, a rainha Esté, era também judia. Então o rei talvez não imaginasse isso, de que essa punição era também contra a própria rainha. Então veja que, em claro, a gente sabe que num império como o império do rei Assuero, nem tudo o rei toma conhecimento, irmãos. É um império mundial, um império que governava em larga escala, irmãos, um grande
território, então não dava para o rei saber de tudo. Embora essa atitude de Amã fosse uma atitude muito conhecida provavelmente pelos bastidores, ou até mesmo porque o decreto foi publicado e espalhado por todo o império de que os judeus seriam mortos numa determinada data. Então veja que aqui o rei demonstra não ter conhecimento, ou pelo menos não sabia que isso atingiria Esther por não saber a sua origem. E aí nós temos, irmãos, também o último ponto, a terrível reação do rei. É provável que a consciência de Assuero tenha sido ativada quando ele entendeu o caminho da injustiça feito aos judeus, o povo de sua rainha. Com certeza Esther respondeu ao rei, cara a cara com Amã. O homem, o opressor e o inimigo é este mau Amã. Deus, irmãos, ele nos capacita, não é, corajosamente, para que nós possamos erguer a fé, erguer a voz e defender a nossa fé em tempos de crise. Então, veja, Esther não agiu de forma temerária ou precipitada, ela esperou agir no tempo certo, o que mostra exatamente a característica da mulher sábia, como está lá em Provérbios capítulo 31, versículo 8. Veja que ela agiu de forma muito sábia, manteve ali a sua confiança a Deus e esperou o momento certo, a hora certa de agir. Que nós possamos aprender isso também. É preciso a gente agir e tomar medidas certas na hora certa. Não podemos se apressar ou agir de forma precipitada. É preciso ter sabedoria e prudência nessas horas, irmãos. E vejo que Esté, ela esperou a hora certa. Tem gente que troca os pés pelas mãos e dá resposta fora do tempo. Às vezes fala demais, se perde com a própria boca. Mas você vê aqui a sabedoria de Esther, de dar a resposta a Amã na hora certa, de dizer, inclusive, para o rei, que era a pessoa que poderia de alguma forma lhe ajudar, na hora certa. Veja que ela foi pacientemente, o período de jejum, o período do primeiro banquete, o período do segundo banquete, para só então declarar ao rei aquilo que ela pretendia, provavelmente em espírito de oração, de jejum e consagração a Deus, para que a sua petição fosse atendida, embora ela já tivesse a promessa do rei desde que a rainha se apresentou. O rei disse: me pede o que tu queres e eu te darei até metade do reino. Então ela já tinha carta branca para pedir o que queria. Mesmo assim, não se apressou, porque às vezes a gente está no direito de falar, está no direito de responder, está no direito de dizer o que a gente pensa. Inclusive já foi nos dada a oportunidade, mas não é porque a oportunidade foi te dada, significa dizer que você já pode dizer tudo aquilo que você realmente precisa dizer. É preciso esperar o momento certo e a hora certa para agir com prudência, para agir com sabedoria. Amém, queridos? Vamos então aqui para o último ponto da nossa lição. O último ponto da nossa lição que fala exatamente sobre o grande livramento, irmãos. O grande livramento. A história, né, a história da forca chegou ao palácio. Quando o rei voltou do jardim e viu a Amã ali, interpretou Amã como se estivesse querendo abusar da rainha, então ele ficou ainda mais irado. Na mesma hora mandou cobrir a cabeça de Amã. Era uma atitude já de alguém que não queria ver o rosto daquele que seria punido com a pena capital. Então, naquele momento, Arbana, um dos homens que trabalhava ali com o rei, você vê que ele vai sugerir, ou melhor, né, Arbana vai dizer: olha, rei, e tem inclusive uma forca de 23 metros de altura, 22 metros de altura, do lado da casa de Amã, preparada para Mardoqueu, aquele, olha aqui a expressão de Arbana, irmãos, é uma expressão que nos deixa aqui, curiosamente, né, a entender que ele sugere uma punição severa, como uma pena de morte para Amã, inclusive porque a forca que está do lado da casa de Amã era exatamente uma forca preparada para alguém que havia feito bem para o rei. Olha o que vai dizer o verso 9. Então disse Arbana, um dos seus eunucos que serviam diante do rei, e eis que também a forca de 50 côvados, que equivale a 22 metros de altura, Amã fizera para Mardoqueu, que falara para bem do rei. Sabe o que é que ele está dizendo? Olha, rei, esse Amã aí preparou uma forca para quem fez o bem ao Senhor. Olha, irmãos, isso aí reacendeu ainda mais a ira do rei. Disse então que ele seja enforcado nesta forca, que ele seja então levado para esta forca. E aí a gente percebe nitidamente
nós percebemos nitidamente que os ventos mudaram. Até aquele dia, à exceção de Mardoqueu, todos os servos de Assuero se inclinavam perante Amã. Mas agora a gente percebe, irmãos, que entre aqueles que se curvavam perante Amã, havia muita gente insatisfeita, que se curvavam, mas não concordavam, que eram serviam para Amã, mas que lá no fundo, irmãos, não concordava. Estava na mesma linha de Mardoqueu, que não concordava em se inclinar, em se curvar perante o mau Amã. Mas aqui você percebe como aqueles que fingiam uma certa reverência para Amã, também foi aqueles que provavelmente sugeriram a forca para a vida de Amã. Então você vê, irmãos, nitidamente a atitude, né, que esse homem vai ter para com o próprio Amã, dizendo para ele dizendo para o rei, sugerindo para o rei que ele fez uma forca e que deveria ser morto também por essa forca. Então veja que os ventos mudaram. Isso mostra aqui para nós, irmãos, que as pessoas elas mudam de lado com muita facilidade. Há pessoas que estão do nosso lado apenas enquanto isso for útil para elas, enquanto isso for benéfico para elas, enquanto elas puderem degustar da nossa sombra, mas elas nem sempre concordam com o que a gente diz, não aceitam o que nós falamos, mas eles fazem isso apenas por conveniência. Então veja que os ventos mudaram, as pessoas mudaram, o Arbana e outros provavelmente mudaram com muita facilidade. Né? Talvez até Arbana tenha feito parte aí dos grupos daqueles que denunciou Mardoqueu, quando este não se curvou perante Amã. Mas este agora é parte do grupo agora que anuncia um local onde Amã vai ser enforcado. Então, agora soube ser bem perspicaz para sugerir a forca para o seu ex-superior. Ele não apenas informou ao rei que havia uma forca preparada para Amã, ou havia uma forca preparada por Amã para Mardoqueu, mas ele disse que essa forca era para aquele que falara bem do rei, ou seja, para aquele que fez um ato benéfico para o rei. Amém, queridos? Então aqui nós temos a nossa lição de hoje, que nos mostra que Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas que Deus tem prazer que ele se converta. É o espírito rebelde, quanto mais do homem, que o leva à perdição. Veja que Deus não tem prazer na morte, por exemplo, inclusive do mau Amã, mas infelizmente a sua atitude, infelizmente a sua maneira de ser, a sua maneira rude e seu erro, quanto mais e continuar persistindo no erro, é o que levou literalmente então à forca. Então veja que Amã, ele deu lugar ao ódio, ele planejou de forma implacável e cruel a morte de Mardoqueu e de todos os judeus do reino da Pérsia e foi enforcado na própria forca que preparou. Que o Senhor guarde o nosso coração de toda a maldade. Amém? E eu encerro então com esta frase de Laurence Richards, que ele diz assim: foi somente olhando para trás que Esther e Mardoqueu puderam ver claramente a mão de Deus naquilo que haviam acontecido com eles. Amém? Que Deus em Cristo nos ajude, nos abençoe. Nós ficamos por aqui. Nós encerramos mais uma aula para a glória de Deus, tá bom? Amém, meus queridos irmãos. Chegamos ao finalzinho de mais uma pré-aula para o nosso canal AD Ministério Verdade no YouTube. Que Deus abençoe você e muito obrigado pelo carinho. Eu espero que você tenha aprendido um pouco mais e possa usar esta lição grandemente para o seu crescimento e também para a sua pré-aula da Escola Bíblica. Um abraço para você e até a nossa próxima pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Fica na paz.